Muito bem, meus amigos, vamos lá, terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões. Canal esse que você pode participar deixando o seu like aí, clicando no joinha, se inscrevendo no canal. É muito importante a sua participação aqui no canal Fatos, Informações, Fatos, Opiniões e Informações com Ed Moreno, né? Um canal independente, né? Sem amarras com ninguém aí, né? É por isso que a gente sempre conta com o seu apoio, com a sua inscrição e com o seu like, muito importante. Claro que os empresários também quiserem divulgar a sua marca aqui, nós estamos prontos aqui para divulgar a sua marca aqui no canal, beleza? E você, né, além de participar no canal, se inscrevendo, também pode, se estiver organizando alguma coisa aí, um evento esportivo, um evento cultural, um torneio de futebol, né, manda para nós aqui que nós estaremos divulgando, tá bom? É claro que sempre eu digo aqui que a prioridade são sempre os eventos beneficentes, né? Em prol de uma comunidade, em prol de algumas pessoas, um torneio de futebol aí beneficente, um baile beneficente, um churrasco beneficente, um almoço beneficente, enfim, né? Por exemplo, nós temos aqui um evento beneficente em favor da pintura da Igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Maemi, né? Então nós temos aqui o contato também das pessoas para que a gente possa passar aqui. Já vou até mostrar para vocês aqui, ó. O prêmio são 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Para aquele pessoal que gosta de uma cachaçinha, né, para armazenar, eu vou colocar a imagem para vocês aí, esse suporte aí, tá bom? E 3 tapetes de crochê. Os números você pode conseguir aí, entrando em contato ali, ó, com o pessoal ali em Sangapuitão. Telefone 67 998 61 3651. Então vamos lá. Repetindo para você, vou colocar na tela aí, tá bom? É 67 99861 3651. Repetindo de novo, 67 99861 3651 é o telefone para você adquirir o seu número e ajudar a igreja lá do Maemi, né? A Igreja Nossa Senhora de Aparecida, que está precisando de uma pintura, né? Dar uma repaginada lá, e o pessoal pode ajudar a igreja ali, né? Além da comunidade, as outras pessoas também fora da comunidade, né, da igreja do Maemi, pode colaborar entrando em contato através desse número aí para que você possa ajudar na pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Maemi, tá bom? Vamos começar com as informações então. Vamos falar da situação hoje nós tivemos algumas informações falando sobre o discurso de Lula na ONU e do Donald Trump, né? E o discurso, depois do patético discurso do presidente Lula, né, que defendeu só o que não devia, dizendo que o nosso país vive uma democracia, né? Uma democracia deles, né? Uma ditadura de perseguição a opositores, né? Para quem dizia antigamente combater a ditadura, hoje eles são totalmente ditadores e perseguem seus opositores. E o discurso de Donald Trump na ONU foi no alvo, né? Ele denunciou a censura e a corrupção judicial no Brasil, uma acusação que choca o cenário internacional. Já o Lula defendeu a censura, né, e a corrupção. O Trump expõe o Lula ao mundo em razão das inúmeras perseguições políticas e, paralelamente, o convida para negociar. Ele foi lá e fez um convite. O jornalista Paulo Figueiredo definiu com perfeição essa situação, abre aspas para o Paulo Figueiredo. Trump é realmente um gênio. Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU, né? E em seguida diz que gosta do Lula, que o chamou para conversar e complementa dizendo que o Brasil vai continuar indo mal, exceto se estiver ao lado dos Estados Unidos. Deixou o presidente brasileiro em uma situação impossível, né? Uma sinuca de bico, ter que ir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir, né? Então aí ele diz, entenderam que a anistia vai ser ampla, geral e restrita, né? Foi o que ele falou. E assim, ao anunciar publicamente o encontro para a próxima semana, Trump esvaziou qualquer margem de manobra de Lula, né? E na verdade, o Lula não vai, né? Se ele for para algum encontro com o Trump, né, na semana que vem, esse encontro vai ser por videochamada, não vai, presencial não vai, não tem coragem para isso, né? E a jornalista Karina Michelin, ela pontuou com precisão essa situação aí, né? Ela disse que recusar a reunião
por parte do presidente brasileiro seria assumir a fragilidade diante da opinião pública internacional. Aceitar, por sua vez, o obriga a encarar uma pauta indigesta que vai de tarifas comerciais e denúncias de censura, até a exigência de um alinhamento geopolítico claro ao lado dos Estados Unidos. A cordialidade de Trump abre espaço para a diplomacia, mas a cobrança vai ser inevitável na mesa de negociações. Lula claramente não esperava por esse anúncio em plena tribuna da ONU. A reação desconcertada de seu grupo deixou isso exposto diante do mundo. Agora, sob o olhar atento do mundo, não há mais disfarces possíveis, né? O Lula ficou nu nessa história aí. Foi engraçado a reação dos jornalistas, né? Os jornalistas de extrema imprensa aí, né? Que são defensores do Lula e da esquerda, felizes, né, com o elogio do Donald Trump. Mal sabe que é ali que pega, né? Dificilmente. Chamou para conversar, né? Será que ele vai? Podem abrir as apostas aí, eu acho que não vai não, né? E parlamentares da base governistas, claro, né, falaram que o Lula foi fantástico nas suas falas, mas a gente precisa ver a realidade da situação, né? Não foi, né? Não foi, né? Nós tivemos aí o Lula defendendo a censura, né? O que já vem defendendo faz tempo. O deputado federal Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais, por exemplo, e ele que é o terror do PT, né? Por causa das suas divulgações em mídias sociais, ele destacou a preocupação do presidente com a tentativa dos Estados Unidos de equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Ele afirmou que vai trabalhar pela aprovação de um projeto que trata dessa equiparação e disse que o Lula defendeu bandidos, né? E o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirmou categoricamente que Lula está defendendo bandidos. Disse que o Lula falou na ONU que está preocupado com a equiparação da criminalidade com o terrorismo, em um momento em que os Estados Unidos pede que o Brasil transforme as facções como o PCC e Comando Vermelho em organização terrorista, e a discussão começa a avançar no Brasil. E ele diz que não, né? E falou mais uma vez na censura, né? No que eles dizem ser um monitoramento, né? Que é uma censura nas redes sociais do Brasil. Já tentaram muitas vezes, continuam tentando e vão tentar de novo. E só não conseguiram ainda, né? Por causa dessa briga aberta aí com os Estados Unidos, do judiciário, com as Big Techs, né, norte-americanas. Mas eles vão continuar tentando, né? Disso você não tenha dúvida. E o Lula atacou o Trump, né, no seu discurso. Ele atacou o presidente americano Donald Trump em discurso da ONU, sem citar diretamente o nome do Trump, né? O petista falou sobre as sanções contra o regime brasileiro e citou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com Lula, a condenação foi uma vitória para a democracia brasileira e diante desse discurso bizarro, a tensão passou a ser grande, né? E aí onde veio a genialidade do Donald Trump, né? Beleza, né? É um bom presidente, vamos sentar e conversar. Estou convocando para uma reunião logo mais, né? É aquilo que eu falei para você. Eu acho que não vai. Eu acho que o presidente brasileiro não vai. E se for, vai ser por videoconferência, né? É só o que eu acho. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é o que eu acho que vai acontecer. Bom, o meu teleprompter aqui resolveu dar uma encrespada, mas vamos continuar aqui, né? Vamos falar agora dos nossos anunciantes, porque os nossos anunciantes são muito importantes nesse canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Porque sem eles a gente não seria nada, nós não estaríamos aqui, né, fazendo esse espaço aqui, né, que nos tem ajudado muito aqui o apoio desses empresários. Por exemplo, o apoio da Coop Home Office. E a Coop Incorporadora e Construtora vem com um projeto interessantíssimo aqui para Ponta Porã, moderno, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito.
Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. E é perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. O prédio da Coop Home Office fica localizado ali na rua Deputado Araújo Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. Prédio ali na frente na rua, Deputado Araújo Moreira, está já em fase de conclusão. São 3 anos e 8 meses de obras ininterruptas, de um projeto moderníssimo que você pode conhecer. O nosso plantão de vendas fica localizado ali mesmo, na frente do prédio já em fase de conclusão. Você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Araújo Moreira, que são 2 acessos do prédio ali do mercado, pela Antônio João e pela Deputado Araújo Moreira. Você vai entrar no mercado pela Deputado Araújo Moreira e ali no térreo, na entrada, você, antes de subir para o 2º andar, você já vai ver a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E ali estarão os nossos profissionais do plantão de venda prontamente para te atender da melhor forma possível. E ali eles vão mostrar para você o projeto. Através da maquete você vai entender o funcionamento do prédio da Coop Home Office. E é claro que você vai, através desse bate-papo, dessa conversa com os nossos profissionais do plantão de vendas, você vai ver como é perfeitamente possível adquirir um apartamento ali no prédio da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para modernizar e deixar ainda mais bonita a nossa princesinha dos Hervais. E quem também está conosco, grande parceiro também, é o Bob's Ponta Porã. Você sabe o endereço do Sabor dos Encontros? É ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Lá está localizado o Bob's Ponta Porã. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos, mais de 7 décadas, dá experiência ao Bob's, experiência e solidez para usar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, se tornando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's Ponta Porã, do Bob's, através do bobs.com.br. Ali você vai até o link Faça o seu cadastro. Fácil de visualizar, fácil de achar ali na página do Bob's. Você vai preencher os dados que são necessários ali no link do cadastro. E dentro desse preenchimento você vai gerar cupons promocionais. Nos cupons promocionais, e depois de gerados os cupons, você vai resgatar esses cupons e assim aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, porque você se tornou um Bob's Fan. E aí você vai ter no resgate do cupom aí, por exemplo, milkshake clássicos, 300 ml, mais um Dino Jurassic World com 20% de desconto. No resgate também você vai ter aí o leve mais por menos, como o cheddar australiano, o Double X, o Big Bob. Você vai ter também no resgate do cupom aí o Bob's Classic com molho Classic, o Bob's Salad com maionese verde, R$ 28,90 com promoção do resgate do cupom. Você vai ter o Trio Big Bob mais o Sundae por R$ 36,90, através dos cupons. Enfim, você vai ter a sua disponibilidade aí, muitos outros benefícios aí e vai aproveitar o melhor do cardápio do Bob's Ponta Porã. Tem o Bob's Cheddar e Bacon Vidal, o Bob's Colossal 2.0, tem o Bob's Classic, o Bob's Salad, tem também aí o Bob's Classic Duplo, o Baconzudo Chicken Crispy,
Tem também o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, né? Enfim, você vai ter muitas variedades aí, além dos deliciosos milkshakes lá do Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está ali na Avenida Brasil, na esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, que veio para a fronteira para ficar, para a alegria dos pontaporanenses e pedroquaninos. Tá aí, vamos seguindo aqui com as informações. O teleprompter já deu uma ajeitadinha aqui, vamos ver se a gente consegue passar as informações para vocês aqui. Hoje eu estava acompanhando, né, o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, ele estava impossível hoje, né? Ele é um dos perseguidos, né? Ele era o proprietário do Terça Livre. E o Terça Livre acabou justamente pela perseguição do STF, de Alexandre de Moraes, o ministro do STF, e de vários e vários outros jornalistas, né, que faziam parte daqueles grupos de pesquisas aí, né, que tudo que você jogava no ar como se fosse uma informação, eles diziam que era desinformação. Eles eram bancados pela USAID, né? Tanto é que o governo Trump cortou esse dinheiro, né? E esses grupos aí acabaram. E tinham muitos jornalistas, inclusive que trabalham nas grandes emissoras de TV do país aí, influenciadores, enfim, blogueiros que faziam parte da esquerda, que tudo que era informação de direitas eles colocavam como esquerda. E a perseguição foi grande. Eles acabaram aí com a vida de muitos jornalistas, né? Muitos jornalistas, aqueles que ganhavam o dinheiro através daquilo ali, pagavam escola de filhos, pagavam o sustento da casa, pagavam os aluguéis, né? Parcelas de apartamentos, enfim, acabaram com a vida de muitos jornalistas, né? E é por isso que eu entendo o que o Alan dos Santos fez hoje lá nos Estados Unidos, em Nova York. O jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos, conforme havia prometido, ele foi para Nova York e foi ao encontro de delegados e agentes da Polícia Federal que estão no país fazendo parte da comitiva do Lula. E ele foi para cima mesmo, né? Irreverente, destemido, sarcástico. O jornalista afrontou, desafiou e fez algumas promessas aos policiais federais do Brasil. Ele disse algo assim: tem um monte de gente da Polícia Federal aqui que ninguém quer me pegar, né? Provocando os policiais, e aproveitou e mandou um recado para o Cabeça. Eu não vou falar o que ele falou, mas ele... você vai ver os vídeos dele aí, né, no Instagram, no X, enfim, né? Eu entendo toda essa reação do Alan dos Santos pela perseguição que ele sofreu aqui no Brasil. Eu entendo toda a reação do Paulo Figueiredo pela perseguição que ele sofreu aqui. Eu entendo o sentimento de raiva e de sede de vingança por parte dos jornalistas que estão exilados, dos políticos que estão exilados também, né? De outras figuras, né, que estão exilados também. Eu entendo toda essa raiva, toda essa mágoa que ele tem do STF, né? Ele chama o Alexandre de Moraes de bandido, de criminoso, de advogado de porta de cadeia, porque ele passou por toda essa situação, né? Por culpa dessa perseguição, o Terça Livre, por exemplo, acabou. Ele foi para os Estados Unidos, tentaram extraditá-lo, tentaram até sequestrá-lo lá, né, para você ter uma ideia. E ele está lá nos Estados Unidos e hoje ele foi lá confrontar os agentes da Polícia Federal, delegados, inclusive, muitos deles, segundo ele, chegaram a estar em território norte-americano, dos Estados Unidos, né, no território dos Estados Unidos, para tentar sequestrá-lo, para que ele fosse levado de volta ao Brasil, né, nesse caso. E eles estavam realmente muito sarcásticos, né? E estava com raiva, na verdade. Estava ali despejando a sua raiva, mas não, né, com aquela violência de esquerda, mas sarcástico e destemido, sim, para cima dos agentes da Polícia Federal. Seguindo com as informações, e o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o terror, né, da esquerda, foi designado relator do projeto de lei que busca classificar o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho e milícias como organizações terroristas. A designação ocorreu hoje na Câmara dos Deputados. E em suas redes sociais, o parlamentar mineiro indicou apoio à proposta e mandou o seguinte recado. Vamos ver quem é a favor da bandidagem, segundo
o post do deputado federal Nicolas Ferreira. O projeto foi apresentado pelo deputado Danilo Forte, do União do Ceará, em março de 2025, e representa uma tentativa de endurecer o tratamento legal dado às facções criminosas no Brasil. A iniciativa surge em um contexto de divergência entre o governo brasileiro e a administração norte-americana sobre o enquadramento de organizações criminosas. Enquanto Lula não classificou as facções brasileiras como terroristas, Donald Trump adotou abordagem diferente nos Estados Unidos. A administração americana tem designado os cartéis mexicanos e grupos criminosos venezuelanos como narcoterroristas. Esta classificação permitiu aos Estados Unidos intensificar operações militares no Caribe. Nas últimas semanas, embarcações suspeitas de transportar drogas foram alvos de ataques militares americanos na região. Segundo a Casa Branca, os mortos durante essas operações pertenciam à facção Trem de Araguá, a organização criminosa venezuelana que expandiu suas atividades para o Brasil. O texto proposto por Danilo Forte busca modificar a lei antiterrorismo brasileira para ampliar as motivações do crime de terrorismo, especificar infraestruturas críticas e serviços de utilidade pública, estender a aplicação da lei a organizações criminosas e a milícias privadas que realizem atos de terrorismo, além de estabelecer majormente para o ato de terror cometido por meio de recurso cibernético. E nessa justificativa do projeto, o deputado cearense argumenta que as ações de grupos como PCC e CV vão além de crimes comuns. Em outras palavras, segundo Forte, segundo sua afirmação à imprensa, a necessidade de estender a aplicação da lei antiterrorismo a organizações criminosas e a milícias privadas que praticam atos de terrorismo decorre da constatação de que esses grupos têm utilizado o terror como um instrumento para atingir seus objetivos, seja para retalhar políticas públicas ou para demonstrar domínio, controle social ou poder paralelo ao Estado em qualquer espaço territorial, segundo a afirmação do deputado cearense. A proposta deve avançar nas comissões da Câmara dos Deputados nas próximas semanas. E o relator é nada mais, nada menos que Nicolas Ferreira, o deputado mineiro que vem assombrando a esquerda no Brasil. Seguindo com as informações que nós temos agora, vamos falar do presidente do STF, o Barroso, que desconsidera legítima a discussão parlamentar sobre a anistia e diz que o STF vai analisar qualquer projeto de anistia. O ministro Barroso, que anda bem emotivo, chorou de novo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, declarou ontem que qualquer projeto de anistia votado pelo Congresso dependerá da análise da Corte. Durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Barroso argumentou que o STF vai examinar a legalidade da proposta independentemente da forma como o Legislativo decidir apresentá-la. O que eles não entenderam ainda, é que não vai haver proposta e não vai haver pacificação se não for anistia ampla, geral e irrestrita. Mas, segundo ele, o modo como vai ser feita essa anistia é passível de controle de constitucionalidade do Supremo, como tudo é na vida, disse o magistrado. Segundo ele, a concessão ou não de anistia é uma competência do Congresso e verificar se ela é constitucional ou não é uma competência do Supremo Tribunal Federal. Seja o que o Congresso faça, será passível de controle do Supremo. Durante o julgamento que condenou Jair Bolsonaro e 7 aliados por suposta tentativa de golpe, ministros já vinham alertando para limites da anistia. Um deles, Flávio Dino, afirmou que o Congresso não pode perdoar ações dessa natureza. Barroso também condenou a articulação de parlamentares que começaram a discutir o projeto ainda durante o julgamento da primeira turma. Segundo ele, a anistia antes do julgamento era absolutamente inaceitável e violaria a independência do Poder Judiciário. Como se o Poder Judiciário não está violando o Poder Legislativo há muito tempo, Segundo ele, somente depois do encerramento da ação penal, a proposta ganhou um respaldo legal. A anistia posterior ao julgamento é uma competência do Congresso. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que trata da possível anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O presidente da Casa, Hugo Mota, cometeu o erro, ou foi proposital, designou o deputado Paulinho da Força como relator da matéria. Tudo para que a anistia não aconteça,
O texto, inicialmente conhecido como PL da anistia, passou a tramitar sob o nome de PL da dosimetria. Aliados e governistas rejeitam integralmente a proposta, mesmo que o texto final abandone o perdão geral e trate somente da redução de penas. Não vai, né? Não vai pacificar o país se não for da forma como ela passou, da forma como foi aprovada, que exige a anistia geral e irrestrita, né? Ampla, geral e irrestrita. Se não for assim, não vai ter acordo, não vai ter pacificação. Isso já está claro, e os deputados e senadores da oposição já deixaram isso muito claro. E depois de quase 3 semanas de julgamento, o júri declarou Ryan Holt culpado em todas as acusações relacionadas à tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrida em setembro de 2024. O atentado ocorreu no clube de golfe de Trump, em West Palm Beach, na Flórida. A decisão ocorreu hoje. Logo depois da leitura do veredito, Holt, de 59 anos, tentou se ferir no pescoço com uma caneta, sendo contido por 4 agentes, do US Marshals. No momento, sua filha Sarah Holt se levantou e gritou. Ela se revoltou com a decisão judicial. E Holt enfrentava 5 acusações federais, incluindo tentativa de assassinato de um candidato presidencial, agressão a um agente federal e crimes que envolvem armas de fogo. As acusações podem levá-lo à prisão perpétua. O júri deliberou por algumas horas antes de chegar ao veredito. Durante os argumentos finais, a promotoria destacou provas digitais e forenses, além dos 17 supostos trajetos de reconhecimento de Holt ao local do crime, ressaltando que ele teria perseguido Trump, na época candidato à presidência dos Estados Unidos, de forma recorrente antes do episódio de 15 de setembro do ano passado. Segundo os promotores, isso foi crucial para comprovar a intenção de cometer o crime e os passos concretos dados para executá-lo. O procurador Christopher Brown afirmou ao júri que isso não foi uma ação para chamar a atenção. As provas mostram apenas uma coisa: o réu queria Donald Trump morto. Não há nenhuma dúvida razoável, nenhuma dúvida de que foi este homem, segundo acrescentou Brown, apontando para o Holt, que ficou escondido. Ele disse que não teve dúvida de que foi ele que ficou escondido no ninho de franco atirador por aproximadamente 10 horas. O caso apresentado pela acusação incluiu centenas de evidências, como registros telefônicos, mensagens, imagens de câmeras de segurança e dados bancários, ligando Holt à compra de um fuzil SKS calibre 7.62, apreendido perto do clube de golfe. Peritos atestaram que a arma estava funcional e que impressões digitais e DNA de Holt foram encontrados tanto no equipamento quanto em outros objetos, como luvas e uma bolsa. Brown também ressaltou que o carregador da arma possuía 19 munições, sendo uma delas já na câmara. No total, 38 testemunhas de acusação foram ouvidas antes do encerramento da apresentação dos promotores na sexta-feira, dia 19 de setembro. Os irmãos Samuel e Lázaro Plata, da Carolina do Norte, receberam meses antes uma caixa enviada por Holt que continha canos, munições, fios e um manifesto de 12 páginas chamados Dear Word, no qual ele teria oferecido $150 mil para quem finalizasse o serviço. Apenas as 3 primeiras linhas do documento foram aceitas como prova depois de uma decisão judicial. Registros do FBI documentaram pesquisas na internet, rastreamento de voos, mensagens sobre eventos de Trump e deslocamentos do veículo de Holt, um Nissan preto em Palm Beach County, além dos relatos das autoridades que detalharam técnicas de franco atirador, como esconderijos, placas de aço para proteção, uso de cercas para apoio e rotas de disparo de longa distância pelos buracos 6 e 7 do campo. Holt conduziu sua própria defesa, mas não conseguiu apresentar provas admitidas pelo tribunal. Ele encerrou sua argumentação em poucas horas na segunda-feira, ontem, depois de interrogar apenas 3 testemunhas, das quais 2 eram amigos e colegas que admitiram não ter contato com ele havia anos. Tá condenado, E vamos lá falar de mais um parceiro comercial, que é a Solo Forte. Solo Forte que está conosco aí desde dezembro do ano passado, Quando começamos aqui o canal Fatos, Informações e Opiniões. E a Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com profissionais dedicados e com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado.
E é claro, né, que os profissionais da Solo Forte, a Solo Forte sempre trabalha colaborando estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né, com o grande e pequeno produtor aqui em Ponta Porã, em toda a região de fronteira. E as equipes da Solo Forte estão sempre presentes, estão constantemente presentes no campo, e isso garante um acompanhamento próximo, um acompanhamento muito perto e personalizado de cada lavoura. E sempre há a preocupação da Solo Forte em garantir a segurança das operações, né? E por isso são implementadas práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. E isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte sempre trabalha com o que há de melhor e de mais avançado, né? Por exemplo, eles, né, profissionais, a empresa Solo Forte utilizam sempre tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas abundantes, fartas e de alta qualidade. Esse é o trabalho competente da Solo Forte aqui em Ponta Porã. E voltando a falar de STF, porque é isso, né, que tem movimentado o Brasil, não tem deixado, na verdade, o Brasil se movimentar, né? Estamos parados nisso aí desde o dia 1º de... Na verdade começou tudo no 1º de janeiro de 2023, ou na eleição de 2022, e aí a partir do 8 de janeiro parou o Brasil. Parou o Brasil porque eles resolveram perseguir os seus opositores, né, inventando um golpe aí, e estamos nisso até hoje. Então não tem como você não falar. A verdade é que a gente queria estar falando era de outras coisas, de um Brasil em pleno desenvolvimento, né? Mas não é possível. O Moraes, ele acabou ficando sem sustentação jurídica para manter a prisão de Bolsonaro. O problema é que esse povo não precisa de sustentação jurídica, né? Lei para eles só é preciso valer quando é contra eles. O que é medida contra eles é sempre ilegal, né? Mas o que é ilegal, que eles tomam de medida contra os seus opositores, não, isso é legal, dentro do Brasil é legal. E o Bolsonaro, né, o ex-presidente do Brasil, teve a prisão domiciliar decretada no inquérito que investiga Eduardo, Paulo Figueiredo e Silas Malafaia. Como a PGR, a Procuradoria-Geral da República, escolheu não oferecer denúncia a Jair Bolsonaro, ele deveria ser libertado imediatamente. Só que aí existe um problema para essa decisão. E aí é vaidade. Lei, eles não dão nem aí, mas é vaidade. Se a forma como eles se dirigem a Alexandre de Moraes, eu não posso falar, né? Porque senão vai ter problemas, né? Mas se o ministro Alexandre de Moraes libertar Bolsonaro agora, só para a gente dar uma resumida nessa situação, o sistema vai entender como um recuo, né? Frente às sanções que a sua esposa também sofreu da lei Magnitsky. E isso soaria como ceder à pressão, recuar. E é claro que a vaidade, o orgulho por parte de Alexandre de Moraes, né, ele não quer se dobrar. Ele vai querer, como há muito tempo eu venho dizendo, né, ele vai querer dobrar a aposta, né? Mas, se não soltar Jair Bolsonaro, certamente vai ter outros familiares sancionados. Aliás, falar em sanções, né, outros ministros, o primeiro que está na lista aí é o ministro Gilmar Mendes, né? Então poderemos ter novas situações, novos desdobramentos aí nos próximos dias, meses, horas, sei lá, né? Tudo pode acontecer aí a qualquer momento. E desta terça-feira, o vice-procurador-geral da República, o Indemburgo Filho, se manifestou a favor do pedido de progressão de regime feito por Daniel Silveira. Estão afrouxando. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, injustamente, diga-se de passagem, a 8 anos e 9 meses de prisão em virtude de supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito, Silveira cumpre pena em regime semiaberto na colônia agrícola de Magé. No parecer favorável
Filho constatou que Silveira preencheu os requisitos previstos na lei de execução penal a fim de cumprir pena em casa. Segundo escreveu o vice-PGR, considerando que o requerente atingiu o lapso temporal exigido conforme atestado de pena e demonstra comportamento satisfatório conforme ficha disciplinar, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido, segundo escreveu o vice-PGR. De acordo com a legislação, para o condenado primário que cometeu o crime com grave ameaça, e a progressão depende do cumprimento de ao menos 25% da pena, além da comprovação de boa conduta. A decisão final caberá ao relator do caso do STF, ministro Alexandre de Moraes. Será que ele vai obedecer a lei, né, a própria lei? No mês passado, Moraes deu sinal verde para o tratamento de médico de Silveira, mas depois de ele estar quase morrendo, quase tendo a perna amputada lá. O ex-deputado passou por uma cirurgia no joelho. O estabelecimento prisional não tinha condições de realizar o procedimento de reabilitação. Da análise da documentação verificada nos autos, né, foi verificado que Silveira possui a necessidade de realização de tratamento pós-cirúrgico fora da unidade prisional onde se encontra custodiado, escreveu na época, né, o Alexandre de Moraes. Isso está publicado na coluna da revista Oeste No Ponto. Tem uns textos muito bons aí, né? Vamos lá, falar agora da Baturité Conveniências. Baturité Conveniências, que fica localizada ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já quase na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Ali você encontra o melhor de bebidas, cerveja gelada, uísque, vinhos, né? Aquela cachaçinha de Minas, né? Para quem gosta, dose única. As que tem de vários sabores, mas as que mais saem são as raizadas, né? Enfim. E claro, você que não bebe, né? Você pode ter acesso ali às mais variadas marcas de sucos e refrigerantes. Tem também um delicioso espetinho, né? Preparado ali pelo Adriano, pelo Carlinhos Dalzacker, ali naquele ambiente familiar e gostoso da Baturité Conveniências. E para aquelas pessoas que não têm paciência com grandes filas de supermercados, você pode se dirigir à conveniência Baturité, né? Porque lá é uma conveniência que tem de tudo, muitas coisas ali, com certeza você vai encontrar lá o que você precisa, tá bom? Falando da Futura Soluções Agrícolas, a Futura Soluções Agrícolas está em Ponta Porã já há mais de 11 anos, né? E é o distribuidor oficial da Eurofilt aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada, né, em fábricas de filtros de alto desempenho para diesel. E a Futura Soluções Agrícolas surgiu no ano de 2014, né, e com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidade em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. Ser a referência em soluções é a visão, né? Ser da Futura Soluções Agrícolas, né? Essa missão de ser, ou essa visão de ser a referência em soluções agrícolas e dos negócios imobiliários rurais na região de fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Lamambai, no Paraguai, e suas redondezas, né? Essa é a visão que ainda tem, né? A Futura ainda tem a visão de se consolidar, atuando no Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste e também, a longo prazo, se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio brasileiro e paraguaio, né? Aliás, no Paraguai, esses dias o pessoal da Futura Soluções Agrícolas, né, já estavam lá, o pessoal da Futura Soluções Agrícolas já estavam lá no Chaco Paraguaio, ou seja, então já tem parte da missão quase completa, né, porque já é uma referência dentro do território paraguaio, né, e agora tem o Mato Grosso do Sul aí, essa expansão para a região centro-oeste e, lógico, né, o país com dimensões continentais como o Brasil, né, mas a Futura Soluções tem competência, né, para trabalhar e ser referência nos dois países. Vamos falar de esporte, vamos falar de Libertadores
Copa Libertadores da América, quartas de final, a Conmebol Libertadores. Apenas um jogo hoje, né? Um jogo da volta entre Racing e Vélez Sarsfield. O primeiro jogo foi do estádio José Amalfitani, lá o estádio do Vélez, né? E o Vélez acabou sendo derrotado pelo Racing. Hoje vai ser no Presidente Perón. O Racing joga contra o Vélez no jogo da volta, podendo até empatar, né? Se o Vélez ganhar por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E a sequência vai ser amanhã com Palmeiras e River Plate. Palmeiras ganhou o primeiro jogo fora de casa no Monumental de Núñez em Buenos Aires e agora joga no seu estádio Allianz Parque para se conquistar um empate e se classificar à semifinal da Libertadores. Aí nós teremos às 18 horas da quinta-feira no Morumbi, o São Paulo recebendo o LDU Quito. No primeiro jogo lá em Quito deu 2-0 para LDU, né? E o São Paulo vai precisar ganhar por 2 gols de diferença se quiser igualar ao LDU e levar a decisão para os pênaltis. O outro jogo vai ser às 20h30 da quinta-feira no estádio Jorge Luiz Hirsch. O Estudiantes de La Plata joga contra o Flamengo. Primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1. Na Copa Sul-Americana, também quartas de final, apenas uma partida hoje. E vai ser entre Fluminense e Lanús, no Maracanã, às 20h30. O Fluminense perdeu a primeira partida jogando no estádio La Fortaleza e agora precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E aí, amanhã nós teremos 2 partidas. O Atlético Mineiro, que empatou no Hernando Siles, em La Paz, com o Bolívar em 2-2, vai jogar em sua arena, na Arena MRV, Arena Galo, para vencer e se classificar. Se houver novo empate, decisão por pênaltis. E no primeiro jogo no Banco Guayaquil, né, o Independiente del Valle ganhou do Once Caldas, o Once Caldas ganhou do Independiente del Valle por 2-0. E agora, no estádio Palo Grande, o Once Caldas joga contra o Independiente del Valle, podendo perder por um gol de diferença, e mesmo assim se classifica. No Campeonato Brasileiro, 2 jogos serão realizados amanhã pela 16ª rodada, né? No São Januário, o Vasco vai jogar contra o Bahia às 18h30 e no mesmo horário na Arena do Grêmio tem Grêmio e Botafogo. E mais um jogo pela 16ª rodada, ainda vai ter uma nova data a ser definida, que será o jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.